Olha, a gente recebe aqui no estúdio o advogado da família da Vitória, doutor Fábio Costa. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado por nos ajudar a acompanhar esse caso. A polícia deve ouvir novos depoimentos hoje? Sim, a polícia deve ouvir novas pessoas, né? Inclusive, nesse momento, tem equipe da Polícia Civil, da Especializada de Franco da Rocha, já nas ruas, para conduzir outras pessoas. Conduzir não é o termo certo, acho que convidar essas pessoas a irem até a delegacia para prestar depoimentos. Essas pessoas são novas pessoas e são pessoas que vieram através de outros depoimentos que o Maicon deu, é porque ele está preso desde o último sábado e a autoridade policial lá pode interrogar ele, pode conversar com ele quantas vezes for necessário. Numa dessas conversas, novos nomes surgiram e a Polícia Civil está nas ruas nesse momento. Olha, esses elementos que apareceram entre ontem e hoje, a enxada, a pá e o padrasto dele tendo reconhecido esses equipamentos, são mais elementos que ajudam a polícia a comprovar a tese dela de hoje do envolvimento dele, certo? Exatamente. As ferramentas que foram encontradas próximo do local onde o corpo da Vitória foi encontrado são ferramentas que foram subtraídas, foram levadas da residência do pai. E o pai disse que essas ferramentas sumiram logo depois do desaparecimento dela. Então, esses objetos já foram recolhidos, já foram para a perícia. Nesse momento, está na perícia lá de Franco da Rocha, no prédio da SIG. E essa perícia é importante, Celso, porque ela vai identificar as digitais e a perícia tem condições de identificar qual foi a digital a mais recente. Né? Ela tem condições de identificar que, por exemplo, quem usou aquela ferramenta pela última vez. Então, isso pode acabar complicando um pouco mais a vida do Maicon. Por quê? Porque tem fortes indícios. Primeiro, você tem a questão da mentira, que foi dito pelo delegado. Você tem a questão do fio de cabelo encontrado no carro dele. E enquanto a polícia espera essas provas técnicas, que são os laudos periciais, continuou fazendo diligências, encontrou essas ferramentas e aí é mais um indício. Eu tenho certeza que a autoridade policial vai usar esses indícios colhidos depois da prisão dele para poder converter essa prisão, que hoje é temporária, que tem um tempo de 30 dias, deve utilizar isso para poder pedir mais 30 dias ou até não, porque converter essa prisão, que hoje ela é temporária, converter ela em prisão preventiva. Exatamente, Celso. A polícia pode ainda fazer uma cariação entre suspeitos? Isso ainda pode acontecer, porque ele está apontando outros nomes. A polícia primeiro tinha várias pessoas, ela foi descartando aos poucos, a gente foi dividindo isso com você aí em casa, passo a passo, e agora, como disse o doutor, ele está nestes depoimentos dizendo outros nomes, falando de outras pessoas ali. A polícia pode fazer a cariação? A cariação é um procedimento do inquérito policial, é muito utilizado, porque ele é a única pessoa que está presa, é ele. E ele tem dito outros nomes. Mas esses outros nomes que ele está indicando, eu gostaria de explicar para você, Celso, pelo seguinte. Eu estive ontem na delegacia, né, inclusive logo após que eu saí aqui do programa, eu fui até a delegacia para dar uma olhada nesse inquérito. E lá eu encontrei o doutor Flávio, que hoje é o atual advogado do Maicon, e ele disse para mim: doutor, meu cliente nunca confessou. Essa história de que ele disse, eu fiz, mas não fiz sozinho, fiz com a participação de outras pessoas, essa informação, segundo o advogado dele, doutor Flávio, é mentira. Então, até agora, ele não confessou? Não confessou, mas os nomes em que ele tem citado, ele diz o seguinte, a título de exemplo: por que vocês não vão investigar tal pessoa? Ele sim comete crimes. Por que você não vai... por que vocês não vão investigar fulano de tal que tem passagem pela polícia? Então, é por isso que ele está dizendo outros nomes, não que essas outras pessoas tenham praticado o crime juntamente com ele. Ou seja, ele pode estar usando isso também para distrair a polícia, para tentar contar uma outra história. Exatamente. Essa versão dele, ao que tudo indica, não é uma versão verdadeira. Por isso tem fortes indícios. Já tinha antes para conseguir a prisão temporária dele. Depois da prisão dele, avançou muito. Então, na minha opinião, eu acho que essas informações, ele está, de uma forma ou outra, tentando ludibriar a polícia para que tire o foco das investigações. Teve um entrevistado, inclusive, que era apontado como suspeito, eu não lembro qual deles, se foi o Gustavo, se foi o Daniel, acho que foi o Daniel, que numa entrevista aqui pra gente, numa entrevista para o Eleandro Passai, apresentador do Balanço Geral de São Paulo, disse que o Maicon só disse o nome dele, acho que no terceiro depoimento, quando descobriu que ele que tinha feito foto da placa, não é? Uma entrevista por videoconferência? Exatamente. É o Daniel. Foi o Daniel. O Passai ligou para ele... ao vivo no programa. Primeiro foi uma ligação normal, não foi uma ligação de vídeo. E aí o Passai pediu uma autorização para ele, falou: olha, eu estou ao vivo,
você me autoriza a colocar por vídeo aqui essa chamada? Ele disse, sim. E aí ele falou, e aí dá todo o depoimento, respondeu todas as perguntas, não só do Passaia, mas também do Lombardi, as minhas, e ele fala, o Michael foi conduzido para a delegacia 4 vezes, por que ele apenas cita o meu nome na 3ª vez? Se eu tivesse algum envolvimento, ele teria citado o meu nome na 1ª vez. Então essa é a suspeita de que o Michael estaria falando desses nomes, são nomes que não têm relação nenhuma. Para desviar o foco da polícia. Para desviar o foco da polícia. Doutor, há uma expectativa de novas prisões ainda hoje? Sim, a expectativa porque a investigação avançou num ponto de uma pessoa que estava assim, sobre um olhar bem clínico da autoridade policial, com a apreensão desses objetos e com o laudo preliminar que saiu. Então eu acredito que no dia de hoje deva ter uma prisão de uma pessoa que já foi ouvida por mais de uma vez, liberada, mas ficou ali no radar da polícia. Então, acredito eu, pelas informações que nós temos, a gente não pode cravar aqui que isso vai ser feito, mas há uma grande probabilidade de hoje ter mais uma prisão. Então, atenção, fique atento, os nossos repórteres estão acompanhando isso de perto. O Dr. Fábio também está acompanhando tudo isso de perto, claro. Ele vai continuar aqui com a gente. Qualquer novidade, qualquer nova informação, qualquer laudo, há uma expectativa grande para a entrega dos laudos que ainda não saíram, DNA daquele fio de cabelo encontrado no carro do Michael. Tem muita coisa ainda para acontecer e essas coisas podem acontecer hoje. Doutor, vou pedir para o senhor ficar com a gente aqui mais um pouco, porque qualquer novidade a gente atualiza. Combinado, eu fico. Obrigado, doutor.